Para começar, assim, as pessoas se perguntam, eu devo fazer o teste? Todo mundo deve fazer o teste? Eu queria que na sua experiência você falasse do porquê que você foi fazer o teste genético. Na verdade, eu queria que você contasse sua história familiar para a gente começar Entender. e para as pessoas entenderem o porquê que você chegou nisso. Isso, então, na realidade, eu tive um histórico familiar, né? Então, minha mãe teve câncer de mama aos 41 anos, uma data, né, muito jovem, enfim. E após um longo prazo, depois ela voltou a ter câncer de novo, que foi a metástase, e aí ela veio a falecer, já vai fazer 3 anos. E assim, antigamente o teste genético na minha cabeça era uma coisa muito distante, não tinha noção nem de como isso era realizado. E após o falecimento dela, ficou muito forte assim no meu coração. Eu falava, gente, eu preciso me antecipar em alguma coisa. Eu preciso, o que eu posso fazer de diferente? E eu fui pesquisando. E aí eu lembrei, falei, gente, eu vou atrás desse teste genético. E aí eu tinha um certo medo, eu acho que, né, todo mundo fica com uma apreensão, assim. E eu falei, não, eu vou procurar porque eu acho que se a gente tem como prevenir, sempre é o melhor remédio. Então, com o histórico da minha mãe, e eu tive também, meu avô também, que teve um históricozinho que não fechou bem um diagnóstico dele, mas enfim, tem a ver com isso também, né, de câncer. E aí a gente ficou naquela, que tal se a família inteira resolver também fazer o teste genético, né? Então começou comigo. E aí eu fiquei com isso, mas eu não fui muito atrás da prática, a princípio. Aí foi onde até uma amiga minha, um certo belo dia, apareceu na clínica e falou que ela tinha realizado esse teste genético, ela, a família toda, e nesse dia eu decidi que no outro dia eu ia buscar o teste genético, porque eu falei, é muito de Deus mesmo, de repente uma pessoa bater na Parecer. minha porta e falar pra mim, olha, eu fui fazer, por que você não faz? Então foi muito forte e foi aí que a ideia realmente saiu da minha cabeça e foi pra prática. Você teve o caso da história da sua mãe, do câncer de mama da sua mãe, e sua mãe era jovem na ocasião. Fora ela, você não tinha histórico de tias, primas e Não, etc. com não, câncer de mama, né? ninguém. E geralmente, pessoal, para a gente explicar um pouquinho a respeito do teste, né, para as pessoas entenderem, geralmente, se existe um histórico familiar de câncer de mama em especial, outros tipos de câncer também, câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer cerebral em pessoas jovens e etc. Aí existe uma situação que você seria interessante fazer o teste genético para saber se não existe uma mutação. Porque se existir uma mutação e você tiver um histórico familiar, você consegue fazer o tratamento de maneira precoce. E se existir a mutação, você às vezes consegue fazer a prevenção, né? Por exemplo, no caso da mama, ou mesmo nos ovários, e dependendo da idade da mulher, dá para fazer a ressecção e etc. Então, é importante, mas existe uma situação de ser indicado, assim, tem que ter forte indicação, até porque é Tem um teste critérios, caro, né? exatamente. E os planos, eles acabam não liberando de maneira geral, assim, não, você já pede e libera. Não, precisa além de critérios, você tem que ter os protocolos previamente estabelecidos. Eventualmente, consulta com um geneticista, você tem que preencher alguns laudos para poder ver se de fato aquela pessoa é candidata a fazer o teste genético. Para a mulher, a gente vai falar muito de mama, que é o seu caso, porque senão a gente entra em outros tipos de câncer, né? Que, como o câncer de intestino, aí as síndromes como síndrome de Lynch, todas as Li-Fraumeni, etc. Então, esse é um assunto que nós vamos falar na aula, na conversa com a geneticista. Mas no seu caso, no caso de mama, que é o principal, existe, obviamente, o teste genético expandido, ampliado, que você faz com mais de 140 genes, mas existe um teste genético um pouco mais simples, que é aquele que você faz direcionado para a mama, que você faz, então, você vê se existe mutação nos genes que é o BRCA1 e o BRCA2. Eles são os principais responsáveis para preferencialmente para câncer de mama e câncer de ovário. Óbvio que pode surgir outros tipos de câncer se tiver mutação no BRCA1 e 2, mas principalmente mama e ovário. Então, isso é um resuminho do teste genético. O seu, quando foi solicitado ampliado ou você fez a mutação de BRCA1 e 2? Você se É, lembra disso? ela, na realidade, eu
consultei com a geneticista, né? Até foi essa amiga que me passou. Sim. E eu fiz até uma teleconsulta na época, porque Isso, eu acho que a até pandemia hoje. até ajudou muito nessa parte. Mas eu acho que até hoje, por falta de geneticista por aqui. Fiz, né? E ela me pediu. Ela até comentou que era um ampliado, mas todo jeito veio as alterações de BRCA2 no meu caso, Entendi, né? Porque, Então, porque o de BRCA1 e 2 ele é um teste que é um pouco mais barato, obviamente, e ele é específico para aqueles genes. O ampliado ele pega um número maior de genes, obviamente você tem uma segurança maior, né? Fora essa situação, porque a sua história deu mutação, por isso que a gente chegou aqui e está conversando a respeito disso. Fora essa situação assim da sua mãe, teve algum outro start? Você falou da sua amiga, mas teve algum outro start que te levou a fazer assim? Você sentiu alguma coisa? Na verdade, eu acho que foi muito relacionado à sua mãe mesmo, né? Mas isso. teve alguma outra coisa que te levou a fazer assim? Eu acho que foi a experiência mesmo, né? Então eu pensei assim, tudo que eu passei, né, com a minha mãe e tal, e eu falei, não, mais esse clique da minha amiga aí. E eu falei, não, eu não quero passar por tudo isso também. Então, eu acho que o estímulo maior é os filhos, né? Ah. Então, assim, eu falei, não, eu vou fazer. E aí foi onde eu fiz, mas É. assim, de verdade mesmo, quando eu fiz para desencargo. Mas, de repente, quando eu fui pegar o exame, o resultado, a moça falou, olha, vai atrasar mais uns dias, tal. Aí eu fiquei um pouco preocupada, confesso. E aí, quando eu fui pegar, realmente que veio a surpresa. Porque, na realidade, a gente vem você faz um exame, mas você não espera que venha alterado, né? Então, é complicado. Quando você pega e abre, aí eu vi que tinha essa alteração. Igual você comentou, o meu era o BRCA2. Então, pessoal, o BRCA1 e 2, ele fica mais ou menos em torno do... Mesmo que você tenha histórico familiar, como é o caso da Valéria, não é, eu vou fazer e com certeza vai dar. Não, mesmo com histórico familiar, você tem aí entre 10% e 15% de chance de ter uma mutação. E aí aconteceu o que aconteceu com a Valéria.